Assim que o card do UFC 283 foi anunciado, um dos combates que mais chamou a atenção dos fãs de MMA foi a luta entre o brasileiro Johnny Walker e o escocês Paul Craig. Apesar de ocuparem posições diferentes no ranking oficial dos meio-pesados, o Walker na 12ª posição enquanto o Paul Craig era o nono, os dois buscavam mais ou menos a mesma coisa. Enquanto Paul Craig tentava se recuperar após uma derrota para o Volkan Ozdemir em julho do ano passado, o Johnny Walker tentava galgar maiores posições na categoria e voltar à posição de prospecto. Antes do combate eu via o brasileiro com um certo favoritismo, principalmente por conta da questão do wrestling. O Paul Craig é um desses raros atletas do jiu-jitsu no MMA que, ao invés de tentar colocar para baixo, consegue finalizar seus adversários de dentro da guarda. Já o Johnny Walker já havia tido problemas no passado com caras do wrestling, lutadores que não deixavam ele mostrar sua variedade de golpes em pé e o amarravam e o prendiam no chão. Além disso, na sua última apresentação contra o Ian Cutelaba, o brasileiro havia conseguido fugir desse jogo travado e finalizar a luta com o Mata-Leão. Por conta disso, eu imaginava que o combate contra o Paul Craig seria mais ou menos assim: o brasileiro conseguindo manter a distância e mostrando todo o seu repertório em pé, enquanto o escocês tentava colocar ele para baixo a todo custo. Antes mesmo do começo do combate me chamou a atenção o tamanho dos dois lutadores. O Paul Craig, com 1,94 m de altura, ficou pequeno perto do Johnny Walker, que tem quase 2 metros de altura e 2,8 de envergadura. O início da luta foi bem estudado. Enquanto o brasileiro evitava ser agressivo demais para não acabar no chão, o escocês tentava encontrar brechas para conseguir imprimir o seu jiu-jitsu num dos caras mais explosivos da categoria. Mas essa explosão foi mostrada rapidamente. Depois de dar alguns chutes para medir a distância, o brasileiro teve uma das pernas seguradas pelo Paul Craig, que tentou colocar o Johnny Walker para baixo, mas não chegou nem perto. No momento em que catou a perna do Walker, o escocês engoliu uma série de socos fortíssimos e em poucos segundos já estava nocauteado contra a grade. Uma das coisas que mais me impressionou nessa luta foi a capacidade do Johnny Walker de continuar gerando poder de nocaute enquanto só tinha uma das pernas no chão. Isso sem falar no equilíbrio para se manter em pé enquanto atacava o adversário. Também é importante falar que o Paul Craig está longe de ser qualquer um. O cara tem vitórias sobre o Mauricio Shogun, o Magomed Ankalaev e o novo campeão Jamahal Hill. Ele não é muito completo, mas é muito grande, muito forte e tem muito coração. Além de, claro, ter uma guarda muito perigosa. Com essa vitória, o Johnny Walker entra no top 10 da categoria e consegue juntar 2 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde 2019, quando ele entrou na organização. Na entrevista pós-luta, ele meio que vacilou um pouco por não falar quem ele quer enfrentar na próxima rodada, mas com seu carisma de sempre, divertiu não só a plateia, mas também o Daniel Cormier, que estava entrevistando. Ele disse que tem o ex-duplo campeão como uma inspiração e que no futuro quer repetir os feitos do Cormier, ou seja, se tornar campeão no meio pesado e no peso pesado. Essa vitória em casa é muito importante para o Johnny Walker. Quando ele estreou no UFC lá atrás, se tinham muitas expectativas sobre ele e sobre o seu futuro na categoria. Mas agora, depois de alguns anos na organização e com um discurso muito confiante, talvez esse seja o momento para ele conseguir galgar as maiores posições do ranking dos meio pesados. Então é isso, pessoal. O que é que vocês acharam dessa performance do Johnny Walker e quais são as suas expectativas para o futuro dele na divisão? Coloquem aqui nos comentários. Cliquem em gostei também, isso me ajuda muito, e não deixem de se inscrever no canal. Tem uma série de vídeos aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar.